nosso programa de hoje eu te convido a viajar. Vamos até Dharamsala, norte da Índia, que é a casa do Dalai Lama. É lá, em uma pequena localidade ao pé do Himalaia, que foram realizadas as oficinas de educação, estética e arte-terapia, parte do projeto Estudos sobre Processos Educativos Estéticos e Interculturalidade. As oficinas tiveram como público-alvo estrangeiros que estavam passando pelo local, indianos e exilados tibetanos. O foco do projeto, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UPF, é a contribuição estética e da arte-terapia para pessoas de diversas nacionalidades que convivem em Dharamsala, que é também um centro de exilados. E para conversarmos sobre essa experiência, está aqui no estúdio a coordenadora do projeto, professora doutora Graciela Ormezano, juntamente com a aluna de artes visuais, Lorilei Seco. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. É no norte da Índia, ao pé do Himalaia, que fica a cidade de Dharamsala, que abriga o lugarejo famoso por ser a casa do Dalai Lama. Também é considerado o pequeno país dos tibetanos, por ter recebido os refugiados na época em que a China invadiu o Tibete, terra de monges e religião oriental profunda, terra de montanhas altas e temperaturas baixas. Um local sagrado, repleto de templos aos deuses, plantações de especiarias e pontos turísticos, mas principalmente um lugar de paz e equilíbrio com a vida. Eles têm um contentamento e, digamos assim, uma visão de vida, mesmo nas condições mais extremas, que eu acho que é uma coisa que falta muito para nós aqui, né? O processo da vida simples, o processo do contentamento com aquilo que se possui, mas não um contentamento de passividade. Se a gente observa a história indiana, na verdade, eles têm uma história longa de revoluções, inclusive revoluções populares. Então, eles não são de forma nenhuma passivos, mas eles sabem se contentar e dar valor para aquilo que eles têm. E é nessa terra longínqua, cheia de mistérios, que foi desenvolvida a parte da pesquisa, estudos sobre processos estéticos e interculturalidade, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UPF, tema da nossa entrevista no estúdio. Professora Graciela, bom, só de assistir a reportagem a gente já, a nossa energia já se equilibra. De onde veio essa ideia? Bom, eu fiz yoga durante vários anos, quando morava ainda na Argentina. Fiz um curso de filosofias ortodoxas da Índia e desde lá que tinha um desejo muito grande de poder viajar. Então pensei na possibilidade de unir o útil ao agradável e desta forma fazer um projeto que pudesse contribuir com a problemática dos exilados no norte da Índia e que ao mesmo tempo me permitisse conhecer esse país, esses países na realidade. Que convergem nesse lugar. Eu não cheguei a ir ao Tibete, mas Dharamsala é denominada Little Tibet, ou seja, é uma pequena porção do Tibete dentro da Índia, porque é o local onde os tibetanos estão no exílio. Então ali convivem as culturas indiana e a cultura tibetana. E todas as outras que está representada também pelos estrangeiros e por pelas pessoas que procuram também esse lugar. Exato, assim como você. Isso. Professora Graciela, a arte-terapia é um espaço de múltiplas interdisciplinariedades, quer dizer, Sim. Várias culturas, várias disciplinas, várias áreas do conhecimento se cruzam nesse espaço. Qual é a história dessa prática e desde quando ela é sistematizada ou ela é oficialmente reconhecida como uma prática pedagógica? Bom, ela inicia depois da Segunda Guerra Mundial com mais força. Ela começa inicialmente lá pelas décadas de 1930, 1940, mais ou menos.
mas depois da Segunda Guerra Mundial que ela se estabelece. Nós temos em arte-terapia em todos os países da Europa, nós temos em alguns países de Ásia. Estados Unidos é o país onde tem cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Aqui na UPF nós temos uma especialização. Aqui no Brasil, nós temos somente uma graduação que aconteceu na FEVALE e nós temos várias especializações em diversos estados do Brasil. E a nossa é uma das primeiras. Uma delas. A gente fala, né, indianos, Tibete, e fala arte-terapia, parece que são duas coisas que combinam. Por que eu tenho essa sensação? Porque a arte-terapia, como tu falaste, Viviana, ela é transdisciplinar. Então, ela vai ter um olhar para esses seres humanos que vai considerar as suas múltiplas dimensões. Eu quero dizer, então, o corpo, a mente, a dimensão espiritual, a cultura, a sociedade e a natureza. Bem, este olhar multidimensional do ser humano, então, é necessário que seja visto também através de diversas ciências. Então, a arte-terapia é especificamente fundamentada na arte, na psicologia, na educação e nas diversas tradições. Refiro-me aqui a tradições como sistema de crenças, porque são utilizadas na arte-terapia as mandalas, por exemplo, que é algo típico da Índia e do Tibete. Independente de estarem acontecendo lá as atividades. Uma oficina aqui, por exemplo, de arte-terapia, utilizaria esses recursos também? Utilizaria mandalas também. A arte-terapia, na realidade, vai usar todas as linguagens artísticas. A música, o teatro, a dança, a literatura, mas vai se fundamentar basicamente nas artes visuais, incluindo, né, então, a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, o vídeo, a fotografia, o cinema, etc. E Lorilei, como é que tu caiu nessa, não sei se poderia dizer transdisciplinariedade, né? Nesse atravessamento de áreas do conhecimento, de práticas da cultura. Como é que tu caiu nisso tudo e qual é a tua participação na pesquisa? Além de sempre querer saber um pouco mais sobre arte-terapia, o que me levou para o curso de artes foi me aprofundar dentro da arte-terapia, né? A professora me convidou, já fazem uns anos que a gente faz pesquisa juntas, né? E esse ano ela me convidou para fazer parte desse projeto, né? Então a minha parte, eu não fui até onde ela foi buscar esse material e vivenciar isso tudo, é trazer para dentro desse projeto que ela me trouxe e colocar esses materiais, fazer a leitura de imagens do que foi produzido lá, que é parte do que a arte-terapia propõe. A partir do momento que essas pessoas se expressaram com as tintas e materializaram uma imagem, algo foi produzido e é uma riqueza, é de um valor muito grande. Então esse material me foi dado e eu faço essa leitura. Como é que é para ti fazer essa leitura? Às vezes a gente condiciona, né, erroneamente, né, a nossa capacidade de leitura e interpretação à vivência direta daquela experiência, quer dizer, sem estar lá. Como é que é para ti fazer essa leitura sem ter estado lá? O que tu consegue, algumas coisas compartilhe conosco que tu conseguiu ler nesses materiais? Olha, dá para dizer que tem uma boa dose de intuição também, mas existe todo um método que a professora já desenvolveu, que é a leitura transtextual de imagem, né, professora, na época do mestrado, do doutorado? Do doutorado. Do doutorado, então ela funciona como um guia. Um guia. São critérios que a gente se baseia para fazer isso, não vendo além, né? E a partir disso, claro que tem também a minha síntese, tem também o que eu senti a respeito daquilo, né? Tu estava compartilhando, antes de nós começarmos o programa, uma das tuas leituras sobre a questão da água, né? Podia compartilhar com nós e com o pessoal que está assistindo o programa, porque as coisas que tu disse foram bastante significativas e acho que nos ajuda a entender um pouco o que é a própria arte-terapia. Bom, para a gente entender o que foi isso, eu acho que teríamos que falar sobre como que foram realizadas as oficinas, né? Que elas foram realizadas de acordo com os elementos da matéria que eles consideram, né?
que para nós ocidentais... Os 4 elementos. Não, os ocidentais, na verdade, para nós ocidentais seriam 4, mas para eles já são um pouco diferentes. Acho que a professora poderia falar melhor. São 5, né? No Oriente se utilizam 5 elementos. A água, o fogo e a terra, que são comuns aos ocidentais. Aqui, além desses, nós utilizamos também no ar. E lá, eles utilizam a madeira e o metal. Na China, no Japão, na Coreia, são utilizados estes 5 elementos. E foi com base nisso que foram organizadas as oficinas. Uma vez lá, eu fiquei sabendo que os tibetanos têm uns 5 elementos que são diferentes desses. Eles utilizam o ar, como nós, e o espaço. Mas, como é muito divulgado no Oriente estes 5 elementos, não teve problema nenhum quanto à realização da oficina. Só que se hoje eu fosse fazer de novo, eu utilizaria os que são especificamente tibetanos. Isso é bacana porque o arte-terapeuta tem que ter essa sensibilidade, né? Sim. Ele tem que estar aberto ao que está acontecendo com aquelas pessoas naquele lugar. E a pesquisa é isso. Ou seja, nós vamos lá até o outro lado do mundo para aprender, né? E aí, Lori? E aí me coube a vivência que foi feita a partir do elemento água. Então foram desenvolvidas essas oficinas com tinta, guache, papel e muita água, que transformou essa tinta num líquido, um líquido colorido. E daí a professora me perguntava, né, se eu já tinha concluído alguma coisa, porque não foram pessoas só de nacionalidade tibetana que fizeram essas oficinas. Teve brasileira, teve uma professora brasileira, teve uma italiana, teve pessoal da Coreia. Então a professora me perguntou se já tinha sido concluído alguma coisa de comum entre os tibetanos. E eu falei que o que eu sinto é uma certa, do que foi manifestado nas imagens, uma nostalgia de uma volta para casa, sabe? Inclusive, uma que me chamou a atenção foi essa última, que eu ainda não acabei de ler as imagens, inclusive estou um pouco atrasada. E que a pessoa pintou a própria casa com amarelo açafrão. E amarelo açafrão é a cor dos monges, eles usam nos trajes, nos mantos, nos trajes, é uma cor muito sagrada para eles. E eu interpretei como isso, sabe? O quanto sagrado seria um lugar, uma casa para ele. Tanto uma casa material, como uma volta para casa. Que ele está exilado na Índia, né? Bom, então vocês vejam que os produtos, resultado dessas oficinas, podem dizer muitas coisas, mas também podem ajudar a esses sujeitos, né, externarem esses sentimentos e trabalhar, olharem para eles, né, de fora, trabalharem melhor isso. Mas quem vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco é a professora Graciela e o Daniel. E eu vou agradecer a presença da Lorilei e até a próxima, Lorilei. Nós voltamos já já. Obrigada. Aberta está de volta e o assunto de hoje são as oficinas de educação estética e arte-terapia realizadas no norte da Índia, como parte dos estudos sobre interculturalidade do programa de pós-graduação em educação. Continua com a gente aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Graciela Ormessano, agora acompanhada neste bloco pelo mestrando em educação Daniel Confortin. Mestrando em educação, estudante de filosofia, formado em design, arte-terapeuta, tão interdisciplinar quanto a própria arte-terapia. Isso mesmo. Mas antes de eu conversar com o Daniel, eu quero só pegar um gancho do bloco final para falar um pouco com a professora Graciela sobre, então, como é que funciona esse processo, né? Eu arrisquei um palpite intuitivo de que se trata de ver de fora, colocar para fora, mas como isso funciona? Bom, justamente a questão da educação estética tem a ver com a formação humana. E a formação humana nunca está completa se não estiver junto à arte. Então, os processos arteterapêuticos são tripolares. Tem o profissional que está atuando como facilitador, tem o paciente, usuário, cliente, aluno, como quiser chamar, dependendo do lugar onde a arte-terapia está acontecendo,
e a imagem, que também tem um discurso. Então, esses processos arteterapêuticos serviram, neste caso, justamente para poder expressar aquelas questões que estavam incomodando esses sujeitos por essa situação de exílio, que é algo obrigado. Ninguém se exila voluntariamente. Pode até fazer isso voluntariamente, mas é porque não encontra uma outra saída. Porque senão a pessoa quer continuar no seu espaço, com a sua cultura. E o problema do Tibete justamente foi a invasão cultural chinesa, que fez a vida insuportável dos tibetanos, acabando com documentos, com preciosidades, com arte, com religião, até com a própria língua. E isso fez com que os tibetanos tivessem que vir. Então, assim, eles puderam externar os momentos em que eles tiveram que atravessar o Himalaia, no meio da neve, no meio do frio. Eles puderam expressar a saudade de casa. Eles puderam expressar também num menino que morava na Caxemira os problemas que eles passaram com as guerras, a morte dos seus familiares, dos seus amigos. E, digamos, no que se conclui esta oficina? Bom, após todas estas falas, o que as pessoas concluem em termos de interculturalidade é justamente a necessidade de vivermos em paz. Das pessoas respeitarem o outro, apesar das diferenças religiosas, das diferenças linguísticas, das diferenças culturais, das diferenças políticas, a necessidade de aprender a conviver com essas diferenças. Isso foi assim o maior destaque do grupo, né, durante as oficinas. Essa escuta atenta que a professora Graciela nos coloca, e a gente conversou no bloco anterior, faz parte do processo de trabalho do arte-terapeuta. Sim. E o Daniel tem essa escuta atenta, especialmente porque passou muito tempo lá no Tibete, é isso, Daniel? No Tibete, no norte da Índia, é isso? Não só no norte da Índia, mas na Índia como um todo, assim, né? Eu acabei rodando lá em torno de 9.000 quilômetros, desde 2010 até agora, 2013, que quando a professora Graciela esteve lá também para fazer oficina, né? Então eu acabei retornando em abril de 2013 de lá. E o Daniel tem algumas fotos desse processo todo para mostrar para nós, é isso, Daniel? Sim, sim. A gente vai olhando, tu vai contando um pouquinho para nós. Essa é a parte da sede do parlamento tibetano no exílio, né? Está um pouquinho bagunçada ali porque eles estavam em reforma, mas, enfim. Isso é uma manifestação que teve em Dharamsala por conta das autoimolações dos tibetanos no Tibete em protesto contra a ocupação chinesa, né? E essa é uma sequência daquela própria manifestação que eles se reuniram no pátio do templo do Dalai Lama, que é próximo do governo central também, né? Então aqui também manifestações, cada vela dessa é um tibetano que se autoimolou. São mais de 100 tibetanos que já atearam fogo no próprio corpo por conta da política chinesa. Essa autoimolação é isso, é atear fogo. Isso, atear fogo a si mesmo. Até o fim da vida, até a vida sim, é um suicídio. Não, suicídio. É um Se suicídio. auto-suicídio é ótimo, né? Gente, corte isso, por favor. É um suicídio. É um suicídio, sim, sim. E do pior tipo, né, se diga assim, porque muitos deles não conseguem esse intento, né? Muitos deles sobrevivem e vivem com o corpo queimado, cerca de 80% até 90% do corpo danificado, assim, por causa desse tipo de protesto, que é o último recurso deles, né? Eu tive em Dharamsala quando o Dalai Lama estava abdicando do poder temporal do Tibete, e ele falava sobre isso por ser uma espécie de crime contra a vida que os tibetanos preservam mais do que qualquer coisa, né? Porque o budismo tem uma relação muito forte com preservar qualquer tipo de vida, com a não violência e tudo mais. E ele falava sobre isso como um último recurso de desespero de pessoas que simplesmente não têm mais para onde apelar, né? Veja como a arte-terapia aí, entre outros recursos, é um processo muito saudável, como forma de lidar com isso, né? Uhum. Além disso, tinha uma situação, no momento que foram feitas as oficinas, que estávamos muito próximos do Losar, que é o Ano Novo. Então, aproveitando a lembrança do que o Daniel colocou, o Dalai Lama fez um chamado à população para que eles não festejassem o Ano Novo,
justamente porque não havia motivos para festejar, uma vez que estava acontecendo isto com os coterrâneos no Tibete. Sim. Nós temos mais 3 imagens que o Daniel trouxe. Essa é a sequência, eles estão com as fotos daqueles que se autoimolaram. Isso envolve tibetanos jovens ou de mais idade, inclusive monges também, né? Inclusive praticantes budistas. Então essas são imagens da rua. Esse é um outro salão em que eles estavam reunindo no Congresso da Juventude Tibetana, falando sobre esse mesmo assunto, né? Então tem uma foto de Lhasa no fundo, assim, do Palácio de Potala, né? E dos líderes tibetanos lá, Dalai Lama, o Panchen Lama e também o Gandhi, se eu não me engano, no Daniel, canto. tu percebeu nesse período que tu esteve, se eles conseguem estabelecer um contato de comunicação mesmo, periódico com o Tibete? Teve uma abertura nos últimos anos com relação a isso. A política da China se flexibilizou um pouco, mas ainda é bem restrito, assim. Então, existe um certo contato por internet, né, esses meios que a gente tem aqui, apesar da restrição chinesa. Mas ele é bem restrito a determinadas famílias, determinadas regiões, né? E existe ainda uma imposição forte de poder da China em cima das comunidades tibetanas que buscam falar tibetano. Existe uma imposição forte de poder também com relação a esse tipo de comunicação, especialmente com relação à movimentação da China para a Índia. Atravessar a fronteira do Himalaia para o Nepal, que é o caminho comum deles, até o norte da Índia, onde fica Dharamsala, né? A tua parte do projeto, teu envolvimento com o projeto foi a organização desse espaço e a produção para a realização das oficinas. Conta um pouquinho disso para nós. Fui operário da professora Graciela lá por um mês, assim, né? Eu fui um mês antes, que até a gente teve um contratempo, que a professora ficou um tempo a mais, além do previsto em Istambul, né? E a oficina até mudou de data. Mas o que eu fiz lá foi panfletear e colocar cartazes e chamar e conversar com a comunidade, oferecendo esse curso, né? Até eu conversei anteriormente, eles olhavam um pouco desconfiados com isso, né? Porque era um curso que a gente estava oferecendo todas as possibilidades para eles, praticamente sem custo, né? Não tinha custo algum para a realização da oficina, porque era uma pesquisa, né? Era um grupo muito grande que se envolveu com a oficina? Em torno de 20 pessoas. Não, 14. 14 pessoas. E como tu sentiu, professora Graciela, o envolvimento e a aceitação até de um estrangeiro chegando lá para dar uma oficina diante desse grupo? Olha, a minha experiência, como já estava tudo resolvido, porque o Daniel já havia feito o contato e eu sabia preparado para o que mais ou menos iam encontrar, foi bem tranquilo. Porque eles estão acostumados a conviver com pessoas de todas as nacionalidades. Você anda caminhando pela rua em Dharamsala e tem pessoas de todas as partes do mundo. Veja que me parece um pouco contraditório e talvez parte mesmo dessa energia que circula nesse lugar, né? Um grupo de pessoas exiladas que está ali porque não pode estar no seu lugar, né? E um grupo de pessoas estrangeiras que está ali para procurar paz, tranquilidade e espiritualidade, no lugar onde tem pessoas que estão com a sua espiritualidade carregada e triste, como a professora Graciela falou. Como foi trabalhar com essas questões? É que assim, tem pessoas que estão lá para ajudar os tibetanos. Então, dentro da própria oficina, teve 2 moças que são coreanas e trabalham em uma ONG que auxilia especificamente os órfãos do Tibete. E assim como tem essas pessoas que vêm para auxiliar, também tem pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, da Espanha, da Itália, como uma das participantes da oficina, que vão lá porque querem conhecer o Dalai Lama, porque querem fazer estudos sobre budismo, porque querem relaxar, né? Porque querem ficar em um ashram, em um templo, para poder fazer algum tipo assim de conexão com essa interioridade. Então, a resposta que eles me deram foi que todas as oficinas eram muito meditativas. E isso eu tenho que agradecer a essa prática de yoga que eu tive anteriormente. Então, não Daniel, sei, para mim foi bem tranquilo. Tu esteve antes das oficinas e depois ficou um tempo depois da oficina. Fiquei um tempo depois. Como é que tu percebeu esse grupo, pelo menos? Você manteve algum contato? Como é que isso foi depois que a oficina acabou?
Eu tive contato com cerca de 5 dos integrantes da oficina depois, né? Que eram essas meninas da Coreia, que faziam parte da ONG Rokpa, que é uma ONG sul-coreana, com um tibetano, Sonan, e mais outras 2 pessoas lá da comunidade da Dharamsala também, assim, mais diretamente. Com quem eu conversava, por exemplo, com o Sonan, ele me falava sobre todas as coisas que foram levantadas durante o processo da arte-terapia para ele, né? E ele tinha, inclusive, uma história bem complicada. Ele fugiu do Tibete praticamente sozinho, teve que atravessar o Himalaia a pé. Isso, tu leva meses fazendo esse processo, inclusive tendo necrosado parte dos pés dele por causa do frio, né? Então, todas essas coisas, essas lembranças antigas, a família, né, como a colega falou no bloco anterior também, voltaram para ele, essa nostalgia toda, voltaram para ele no momento da oficina. Bom, eu gostaria de continuar explorando o assunto. Eu sei que a pesquisa está numa fase de conclusão, está quase concluída, de leitura, né, dos materiais, mas nós não temos mais tempo para falar disso, vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Mas eu quero agradecer a professora Graciela, eu quero agradecer ao Daniel pela participação no programa de hoje, a Lori, que participou no bloco anterior, e dizer que daqui a uns dias nós voltamos falando mais deste ou de outros projetos de pesquisa que envolvam questões culturais, né, como temos o caso das missões, que a professora Graciela citou. Das missões da província jesuítica do Paraguai. Olha, outro processo intercultural, né, para a gente aprender com outros povos e nos entender melhor, quer dizer, nos entendemos olhando para o outro, né? Eu que agradeço, Viviana. O Uni Aberta de hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana, até lá!